Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Este é o canal A Cura Emocional pela Palavra. E nós estamos aí acompanhando a série A Palavra que Rompe. Na série de hoje, nós vamos conhecer de um tema muito importante na vida de toda pessoa, mas principalmente na vida daqueles que querem destravar, que querem subir, que querem verdadeiramente viver uma vida plena, que é Deus nos toma por cabeça. A cabeça, ela representa a autoridade. E esta posição a qual me refiro é uma posição espiritual. Então é alguém que não está numa posição inferior, mas sim uma posição de cabeça, de autoridade. E isso é o que é a palavra, que é a palavra de Deus, que rompe, a palavra que liberta, a palavra que te faz verdadeiramente destravar e conhecer a sua identidade. E é isso que a palavra fala sobre você. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de pedir a você que você viesse caminhar conosco nesse canal, acompanhasse as mensagens e também deixasse seu like. Então, aperta o sininho que está ao lado e vem caminhar conosco. Também deixe o seu comentário, diga qual é o tema que você gostaria que nós falássemos e compartilhe essas mensagens. Abençoe a vida de outras pessoas com uma mensagem, uma palavra de vida. O canal Cura Emocional pela Palavra é um canal que foi idealizado, ele foi feito para você, para te ajudar a entender a palavra de Deus e foi feito com muito amor. Estamos estudando o livro de Números, capítulo 13. E diz a palavra de Deus no versículo 21, assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobé, a entrada de Ramate. Nesta passagem, observamos que Moisés mandou pessoas espiar a terra. Então, eles eram meio como que espiões. E daqueles homens que foram enviados, somente 2, Josué e Caleb, vieram com uma mensagem positiva. Não é que eles estivessem mentindo, muito pelo contrário. O que eles estavam vindo era uma cidade fortificada, uma cidade grande. E eles trouxeram o relatório, mas ali era um relatório muito negativo. E eles disseram, olha, nós somos a terra que tu nos enviaste. É verdadeiramente uma terra boa, mana, leite e mel, o fruto dela é muito bom, mas nesta terra poderosa nós não podemos entrar. Ela está fortificada. Ali tem os filhos de Anak, e começou a lhe dar um relatório muito negativo de tudo o que havia de ruim, né? De barreira para eles entrarem na terra. Até que Caleb fez calar o povo e disse, não, peraí, o que há? Nós temos uma palavra, então entenda, muitas vezes nós vamos ter que vencer a barreira da nossa mentalidade. Quem sobe uma montanha, ela é cabeça. Ela não é cauda, certo? A palavra de Deus diz que nós não somos cauda. O Senhor não nos toma por cabeça e não por cauda. Ou seja, quem é cabeça conhece a sua posição. Quem é cabeça conhece a sua posição. Quem não conhece a sua posição é quem é cauda. Quem é cauda não tem ainda a mentalidade de vitorioso. A mentalidade de vitorioso é a mentalidade da palavra de Deus. Lembra na série que nós estamos estudando, a palavra que rompe? Essa palavra, ela rompe quando nós temos em nossas almas, em nosso espírito, a mentalidade de vitorioso. Quando nós temos a mentalidade de derrotado, nós não somos tomados por cabeça, sim por cauda. Porque é essa mentalidade que está na pessoa. Por isso é que nós precisamos reverter essa mentalidade, para que essa mentalidade de cauda nunca esteja conosco.
Porque ali nós estamos vendo que aqueles homens eram todos filhos de Deus, mas alguns deles ali estavam com mentalidade cauda. E vieram com um relatório muito negativo. Até que Caleb disse, mas espera aí, qual é a palavra que nós temos? A palavra que nós temos é do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ele não vai mudar. Só Deus pode tirar uma palavra que ele deu. Mas Deus não revoga a sua palavra, certo? Então, se nós temos uma palavra de Deus em algo, nós precisamos ficar nessa palavra. Entenda que Deus mostrou a Moisés aquela terra. Deus deu uma palavra a Moisés e mostrou aquela palavra. Quando Deus nos dá uma visão, Ele nos mostra uma visão do futuro. Mas às vezes nós não vemos isso. É como se sua história estivesse sendo contada de trás para frente. Deus já vê a sua história lá na frente. Enquanto que nós estamos vendo a nossa história apenas com a visão de hoje. Deus vê a nossa história lá na frente. E Ele ainda diz isso. Nosso Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele ainda diz: eu é que sei os pensamentos que tenho para convosco, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele nos faz, vamos dizer assim, dar uma olhada naquilo que nós vamos desfrutar. O que é dar uma olhada naquilo que nós vamos desfrutar? São as coisas que desejamos. Muitas vezes colocamos diante de Deus os planos. Eu queria tanto isso, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto comprar aquilo, Senhor, eu queria tanto, né? E aí você vai colocando muitas vezes seus planos diante de Deus. É uma olhadinha que você dá. Mas na verdade isso não retrata nem a metade daquilo que Deus tem preparado e guardado para nos entregar. São sonhos de Deus para nós. E se isso já está no seu coração, se é um sonho que está no seu coração, porque primeiro o sonho de Deus, ele entra nos nossos corações. Vamos dizer assim, para que a gente possa tomar gosto, né? Do que Ele pode nos dar. Então, veja que esse povo, ele habitava em tendas. Eles não tinham nem noção do que era, muitas vezes, habitar em casas, né? Naquela terra havia já tudo pronto. Então, quantas bênçãos estão em volta de nós, mas elas estão, muitas vezes, cercadas pelos inimigos que ficam nas portas, bloqueando a entrada. Nós precisamos derrubá-los pelo poder da palavra. Bênçãos precisam ser conquistadas, mas elas não podem ser conquistadas pelo medo, porque o medo é o contrário da fé. Elas têm que ser conquistadas por pessoas que estão na posição e conhecem a sua posição de cabeça e não de cauda, porque Deus não nos toma como cauda, Ele nos toma como cabeças. Qual era a promessa que Deus havia dado para eles? Que ali havia uma terra que emanava leite e mel. Mas eles precisavam superar. Havia algo que eles precisavam superar. Eles precisavam superar o medo. Eles precisavam superar as dificuldades. Provavelmente também armamentos e muitas outras coisas. Eles precisavam superar principalmente a mentalidade de cauda. Eu não sei o que você precisa superar na sua vida, mas você precisa fazer uma revisão de tudo que você precisa deixar para trás, precisa superar. Isto pode ser alguém que você tem que perdoar, liberar o perdão. Isso tem que ser algo talvez interno, uma rejeição, algo que machuca, algo que estagna. Eu não sei qual é o problema que você precisa deixar para trás. Eu não sei o que é que te incomoda.
qual é o espinho que te fura. Mas eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, Ele é realizador de sonhos. Deus ama realizar o sonho dos seus filhos na terra. Mas às vezes nós não nos colocamos na condição de filhos. Nós não aceitamos a paternidade de Deus. Um dos maiores inimigos do ser humano é ele próprio. É a mentalidade dele. É o que ele pensa de si mesmo. E a palavra de Deus fala isso de uma forma muito clara lá em Provérbios, quando ele diz: assim como pensa a tua alma, assim o é. Então, muitas vezes, quando nós imaginamos que nós não conseguiremos, que nós não venceremos, começam a se estabelecer ao nosso derredor barreiras. Mas quantas vezes eu tenho que tentar até conseguir? Essas tentativas em busca de realizações, em busca de sucesso, também na vida espiritual, elas têm que ser uma constante na vida do ser humano. Muitas pessoas, às vezes, buscam algo e quando conseguem, abandonam a vida espiritual e tudo começa a dar para trás. Nós precisamos zelar da nossa unção, daquilo que Deus nos deu. E isso está ligado e caminha lado a lado com o sucesso que Deus vai nos dando, com os avanços que Deus vai nos dando, com as realizações de projetos que Deus vai fazendo acontecer. Não pode estar separados. E hoje eu quero desafiar você a voltar, a fazer um relatório da sua terra. Qual é o problema que você encontrou na sua terra? O que você está vendo que está te incomodando, está te apavorando, te trazendo medo, está te impedindo de avançar? É um medo? É aquela rejeição, das pessoas não te aceitarem? Faça um relatório da sua terra. Mas muitas vezes nós precisamos entrar dentro de nós mesmos e descobrirmos o que nos apavora, o que nos impede, o que nos trava. Mas se você disser: não, nada me apavora, eu não tenho medo, nada me impede, então o problema é espiritual. Porque ou o problema ele está interno, na pessoa, na mentalidade de cauda, ou ele é um problema espiritual que tem que ser vencido derrubando as barreiras que o inimigo levantou. Então, nem tudo na vida do cristão e na vida das pessoas, nem todos os empecilhos, nem todas as dificuldades, né? A vida não anda, é tudo parado, nem tudo é o diabo. Às vezes é um problema espiritual, é algo que está travando a vida da pessoa espiritualmente, mas às vezes não. Às vezes o maior inimigo é a própria pessoa, é a mentalidade dela que não avança e que fica estagnada. Então hoje, faça uma oração. Hoje eu não vou fazer a oração com você, eu quero que você, com as suas próprias palavras, que Deus quer ouvir as suas palavras, você faça uma oração que vem da sua alma, do seu coração, e entregue tudo a Deus. E você diga para Ele que você quer andar com Ele e entregar o governo da sua vida nas mãos dele. E essa foi a nossa mensagem de hoje. E se você gostou, venha caminhar conosco. Venha fazer parte deste canal, porque ele foi feito por você, por amor. Clica no sininho, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem. Abençoa outra vida. Tudo que nós abençoamos, tudo que nós damos, volta para nós. É a lei do retorno. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.